está no Senhor. Mulheres, a minha esperança está no Senhor. Está no Senhor. Se às vezes me esqueço de amar o sorrir, A minha esperança está no Senhor. se Existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Erguer minha voz em louvor e cantar. a minha esperança está no Senhor. De dia, de noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está O Senhor está no Senhor. Amém? Olha, eu estou ouvindo assim, só lá longe a voz assim. Eu sei que a igreja está ouvindo bastante, mas para nós aqui na frente está meio que um caos assim instalado. Ela volta a voz quando está indo aí na outra já. A gente não está quase ouvindo aqui. Somos teus? Pode ser? Somos teus? Vamos cantar então, Somos teus. Vou botar o PowerPoint aí, senão vai... Não tem? Você vai daí? É, o Novo Sentido tem, Somos Teus lá, no Novo Sentido ao vivo. É porque você fica passando atrasado, você vai pausando? Porque o Novo Sentido tem lá, vamos lá, então, vamos lá. Pode soltar então, ele vai passando e vai pausando lá. É meio sinistro isso aí, né? Vamos lá. Não, sem o áudio, né? Sem o áudio. Pode tirar aí. Vamos lá, nós estamos já com um áudio bom aqui já. Não vai dar certo isso não. Põe de Novo Sentido lá, Somos Teus. Porque vai estar tudo movimentando, feliz no DVD, aí de repente tem que pausar. Vai ser meio ninja. Vai esperar a gente, né? Aí, ó, vamos lá. Nascendo um novo tempo, uma nova geração, para espalhar claramente em toda a terra. Um tempo de consagração, restauração da tua verdade, para levantar teu nome em toda a terra. Eu
a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção: somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Um novo tempo, uma nova geração, pra espalhar tua glória em toda a terra. Tempo de consagração, restauração da tua verdade, pra levantar teu nome em toda a terra. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo o povo declarando em uma canção: somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor, somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus, Senhor. A igreja: somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Amém? Amém. Ficou. Vamos cantar esconderijo? Pode ser? Esconderijo? Vamos ficar em pé? Vamos levantar? Nós cantamos esconderijo. Aqui, ó. Pode tirar um pouco do piano, hein, Oscar? Tá bom. Esconderijo. Pode tirar assim a instrumental, não tanto, mais voz, que eu estou ouvindo só a minha aqui assim, no retorno. Quê? Voz, retorno, é para eu saber o que eles estão cantando aqui, senão é instrumental menos um pouquinho. Valeu, vamos lá, esconderijo.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem o laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, e tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Um laço. Nem o laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Me podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, pelo Senhor eu ficarei. Em praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem o laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem o laço, nem veneno, flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza. E aqui estamos para receber mais uma vez, receber a Tua palavra, as Tuas bênçãos. Esteja com esse JA, com cada um, com o pastor Michael. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa tarde.
Estamos felizes pela presença dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Que bom que você veio ao nosso culto jovem dessa tarde. O tema do nosso culto jovem é: qual é a sua gema? É um tema diferente, interessante. Estou curioso para saber do que se trata. E agora mesmo nós teremos essa palestra com o pastor Michael, que estará ministrando essa palestra para toda a igreja. Então, que você se sinta bem, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações durante este culto JA. Nós vamos dar continuidade ao nosso louvor e à nossa adoração, convidando a Josane. Ela vai louvar o nome de Deus através de uma música. Quantas vezes você já parou pra olhar o mundo ao seu redor e ver as coisas que machucam o coração? Será que você só se preocupou em cuidar do seu exterior e esqueceu de dar valor para aquilo que Deus deixou? Alguém pra cuidar nós temos num lugar aqui, e só falta um ombro amigo pra fazê-lo feliz. É tempo de amar, é tempo de servir, é tempo de doar, é tempo de doar, é tempo de escolher, é tempo de abraçar, é tempo de ajudar, é tempo. Chegou a hora de partir o pão, chegou a hora de dar de beber, chegou a hora de agasalhar. O mundo corre contra o tempo, pois as portas lá do céu se fecharão. Ao mundo com urgência nós devemos falar que é tempo de amar, é tempo de servir, é tempo de dar, é tempo de doar, é tempo de escolher, é tempo de abraçar, é tempo de ajudar, é tempo. É tempo de amar, de amar, de servir. Eu quero servir, escutar, tempo de doar,
Nós queremos agradecer a Josane pela bela mensagem. Ela veio lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está com seu pai ali, pastor Juraci, também conhecido. Obrigado pela sua presença, pastor. Seja bem-vindo. Nós temos aqui os nossos convidados de Campo Grande, né? E o pastor Michael também é o pastor lá de Campo Grande. Nós gostaríamos de convidar aqui a irmã Madalena, que ela vai falar um pouco mais sobre o programa que a igreja está desenvolvendo, o Ministério da Saúde, o Ministério de Saúde da nossa igreja. E ela vai falar um pouco sobre esse programa e ver se vocês estão seguindo aquilo que é o melhor para a sua saúde. Eu fiquei desapontado ali na frente, a hora que eu pesei, porque eu não consegui alcançar a meta. Ao invés de emagrecer, eu fiz foi engordar. Mas ela disse é porque estava nas férias. Espero que seja verdade. Boa tarde, irmãos. Então, nossa igreja está com esse programa de saúde e temperança. Muitas pessoas não estão sabendo ainda, porque nós tivemos que competir com pessoas de peso. Quando nós lançamos o programa, estava em Goiânia o Leonardo Gonçalves. Depois veio o pastor Pereira. E depois veio o Demétrio. Eu gostaria que o irmão lá do som colocasse o filme para a gente. Então, o que acontece? Muitas pessoas não estão sabendo, mas nós estamos com esse programa que o intuito é o quê? É você perder peso e ganhar saúde. Vamos soltar o filme aí, que é o tema. Então é o programa Ganhando Através da Perda. Nosso programa hoje está completando 3 meses. Hoje era para a gente finalizar o programa. Mas como que nós tivemos as férias, muitas pessoas ganharam peso. Muitas pessoas comeram demais nas férias e engordaram. Mas tem gente que está levando isso a sério. Eu quero convidar aqui na frente o irmão William, que desde quando nós começamos o nosso programa, ele já perdeu 8,4 kg. Então, ele está levando a sério o nosso programa. Então, nós vamos perguntar para ele o que é que ele fez, como que ele conseguiu essa façanha, que eu só consegui perder 2 quilos e ele perdeu 8. Irmão, o que é que você fez na sua dieta, na sua alimentação? O que você mudou? Bom, boa tarde. Bom, como eu estava falando para ela, é o seguinte, eu descobri que a cada 3 horas eu sinto fome, independente do tanto que eu vou comer. Então, eu resolvi comer um pouco menos. E cortei também refrigerantes e líquidos na hora das refeições. E uma caminhadinha básica, né? Também é bom. Então, o irmão William levou isso a sério e ele está aqui para provar que é possível. É possível você perder peso e ganhar saúde. Então, ele vai ganhar hoje o nosso brinde, um vale compras, para ele comprar muita coisa saudável para ele. Obrigado, William. Obrigado, irmão. E agora é o seguinte, como eu falei, a gente ia terminar o nosso programa hoje, mas nós vamos estender por mais 4 meses. Nós vamos fazer um reencontro daqui a 2 meses. E eu quero deixar uma dica aqui para os irmãos.
Por exemplo, atividade física. Eu tenho um privilégio que eu moro perto do Areião e do Vaca Brava, perto de 2 pistas de caminhada. Mas, irmãos, eu resolvi fazer caminhada mesmo no quarteirão da minha casa, no quarteirão do meu prédio, porque a gente tem que levar a sério, que se a gente não levar a sério, a gente não consegue. Agora eu quero dar uma dica para vocês, eu quero que o irmão coloque o PowerPoint. É uma dica sobre a proteína. Por quê? Porque na Bíblia está escrito que Deus providenciou a proteína vegetal para o homem se alimentar. E Ellen White escreveu muito sobre isso. Mas agora nós vamos dar um enfoque diferente, porque tem um mito aí que castanha custa caro e castanha engorda. Só que eu fiz uma pesquisa. Então está escrito aí, o mito da proteína. Proteína animal versus proteína vegetal. O valor calórico e o custo. Vamos ver, então, como que foi a pesquisa que eu fiz. Vamos ver se passa aqui. Um bife de 100 gramas, ele tem 190 calorias, enquanto que lentilha você vai encontrar só 95 calorias. E já o preço médio de um bife é R$ 1,40 e de lentilha 50 centavos. Nós vemos aí uma coxa de frango, uma unidade, comparando com a amêndoa, a proteína vegetal. A coxa de frango ela tem 145 calorias. A amêndoa, no caso você consumindo só 8 unidades, ela tem 80 calorias. E o preço também da amêndoa é mais barato. Porque Ellen White, quando ela aconselhou você substituir a proteína vegetal pela proteína animal, ela falou assim que a gente não poderia abusar das castanhas. Ela não sabia sobre o valor calórico das castanhas, mas ela já falou isso. E aí tem uma almôndega frita, 2 unidades, tem 205 calorias. E as nozes, que você pode comer 3 por dia, tem apenas 105 calorias. E o preço também da almôndega seria R$ 1,80 e nas nozes você pagaria menos. Então, irmãos, toda a pesquisa que eu fiz, a gente viu, a gente comprovou que a proteína vegetal, ela é mais barata que a proteína animal e ela tem menos caloria. Nessa comparação tem a carne moída, 180 calorias, e a carne de soja, 106 calorias. O peito de frango, 1 unidade, 100 calorias, e a castanha do Pará, é para comer só 3, irmãos. Aí você fica com 75 calorias. E o valor também é bem mais abaixo. Aí vocês verem uma costela gorda, ela tem 378 calorias. E já o feijão, você comparando com a costela, que o feijão é uma proteína vegetal, você fica com 86 calorias. E quando a gente exagera, que você come em um churrasco, uma lasanha, a lasanha 620 calorias e o churrasco 574 calorias. Então, e disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Ser-vos-ão por mantimento. Estatuto perpétuo será em vossas gerações. Nenhuma gordura comereis. Então, Deus falou assim, não comereis nenhuma gordura. Por quê? Só os produtos de origem animal têm colesterol. Então, hoje, nós vamos lançar um desafio para a igreja. O desafio é o jejum de Daniel. Quem conhece, o jejum de Daniel é você não ingerir nenhum tipo de alimento animal. Você vai cortar o ovo, o leite e as carnes. Por quanto tempo? As pessoas aí do mundo fazem esse jejum por 21 dias, que é o prazo que Daniel fez o jejum. Mas nós vamos lançar por 60 dias. Por 60 dias, você vai eliminar a proteína animal e vai colocar a proteína vegetal. E depois de 60 dias, nós vamos voltar, vamos conferir e vamos ver que todo mundo perdeu peso e que todo mundo perdeu colesterol e que todo mundo ganhou saúde.
Então, esse que é o nosso princípio. O princípio de você se alimentar bem, voltar para o privilégio que Deus nos deu, para a gente ter mais saúde. Obrigada, irmãos. Tudo beleza? A irmã falou aqui do ovo e tudo mais, e eu vou ter que falar de gemada agora. Sei se você já comeu gemada, né? Não é nada saudável. Mas o objetivo dessa tarde, da mensagem dessa tarde, é avaliar qual é a sua gema e como que você pode transferi-la para alguém. E já você vai entender. Pode até soltar já aqui na... Acho que tem que apagar as luzes, né? Qual é a sua gema? Existem uma infinidade de alimentos que são produzidos, né, com ovo ou à base de ovo. Uma vez eu fui na casa de uma irmã, eu estava visitando esta irmã, eu ainda não era pastor, eu era um jovem, lá no interior do Rio Grande do Sul, morava numa cidade do interior, não Uruguaiana, onde tudo se acaba, um pouquinho antes. E lá nesta cidade, visitando a irmã Coralina, cheguei na casa dela, li a Bíblia com ela, e ela então veio me servir um doce que ela havia feito, um doce estranho lá, com muito ovo. Mas para não fazer desfeita da irmã, eu resolvi aceitar. Ela me trouxe uma tigelinha, eu até hoje não sei bem do que se trata. Eu não pedi a receita. Comi um pouquinho, aí ela foi até a cozinha para buscar refrigerante, e eu procurei comer o mais rápido possível, porque não estava bom, para acabar logo. Aí, assim que ela chegou, de volta com o refrigerante, disse, nossa, já acabou, eu vou trazer mais para você. Não precisa. Não, vou trazer só mais um pouquinho. E eu tive que comer mais um pouquinho. Irmãos, eu hoje, na verdade, não vim falar de ovo, nem de gema de ovo propriamente dita, mas de uma gema diferente, de uma gema que era muito bem guardada e desenvolvida à medida em que o tempo ia passando. E esta gema era dada para aqueles a quem se confiava toda a sua vida. Deixa eu abrir a Bíblia para você entender melhor tudo que eu quero lhe dizer. O texto está lá em Mateus, no capítulo 14. Mateus 14, do verso 22 em diante. Mateus capítulo 14, do verso 22 em diante. Esse texto, eu vou usá-lo para uma outra mensagem durante a semana, mas hoje vou usá-lo para uma primeira mensagem a nós. Mateus 14, 22 em diante diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali, sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada,
Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O relato que nós conhecemos sobre o momento em que, pela primeira vez na história, 2 homens andaram por sobre as águas. Uma multidão andou em terra seca com águas ao seu redor, mas 2 homens andando por sobre as águas, numa única situação, foi a primeira e única vez que isso ocorreu. Mas vamos entender. Os discípulos estavam num barco, no meio da noite. Eles haviam terminado uma sessão pastoral, onde haviam atendido muita gente. E Jesus então lhes disse: olha, vocês vão na frente, porque eu vou ficar. Eu vou me despedir da multidão, vou conversar com alguns, vou atender aqueles que ainda precisam de mim, e depois eu encontro vocês. E a Bíblia fala que Jesus insistiu com eles, porque eu imagino que para insistir, eles não estavam querendo ir sem Jesus. Mas Jesus disse: podem ir, fiquem tranquilos, eu vou ficar bem. E eles então foram. Chegam então no barco, começam o seu percurso, eram homens experimentados no mar, nas águas, alguns deles eram pescadores, sabiam muito bem manejar qualquer tipo de embarcação, mas acontece que num determinado momento a tempestade começou a tomar conta do ambiente. E agora, angustiados, sem saber o que fazer, eles pensam que vão morrer. A tempestade era muito grande, o barco andava de um lado para o outro, e aqueles homens, aqueles marmanjos, começam então a ficar apavorados diante de toda aquela situação. Se nós estivéssemos lá, também ficaríamos, com certeza. Agora, num dado momento, Jesus aparece. E Jesus aparece andando por sobre as águas. Só que, num primeiro momento, eles não perceberam que era Jesus, tanto que eles gritaram. Consegue imaginar a cena? 12 homens, 2 marmanjões, gritando, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. Até que Jesus então lhes diz: calma, coragem, sou eu. Pedro, como sempre era o primeiro a falar, imediatamente respondeu àquele que estava andando por sobre as águas: mestre, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por sobre as águas também. Jesus então lhe respondeu: venha, saia do barco e venha. Não parece estranho? Jesus andando por sobre as águas, 3 horas da madrugada. O que fazia Jesus 3 horas da madrugada andando por sobre as águas? Você nunca se perguntou isso? Será que ele disse assim: vou dar um passeio, vou ver como é que está a densidade dessas águas, e saiu para andar caminhando? Só ele podia fazer aquilo? Mas a grande pergunta que eu faço, não sei se você se faz ao ler o texto, é: por que que Pedro pensou que poderia andar por sobre as águas também? Já se fez essa pergunta? Ora, Jesus andando sobre as águas, tudo bem. Agora, por que que Pedro imaginou que ele também poderia fazer aquilo? A gente precisa entender o pano de fundo de toda essa história e o pano de fundo que cercava toda a história israelita até aquele momento. Em primeiro lugar, havia naquelas comunidades judaicas um personagem
que era chamado de rabino. O rabino era um homem muito conhecedor das leis e de tudo aquilo que dizia respeito à religião. O rabino era a autoridade máxima quando se tratava de conhecimentos religiosos. Tanto que as pessoas iam procurá-lo para qualquer dúvida que pudessem ter. E quando um rabino chegava num determinado estágio de sua vida, que conseguia desenvolver conhecimento suficiente, ele então passava a explanar os seus conhecimentos para um grupo seleto de pessoas. Naquela época, nós não tínhamos escola adventista como temos aqui, nem escolas do jeito que nós possuímos hoje, mas havia um tipo de escola, e essa escola era reproduzida geralmente dentro de sinagogas, as igrejas daquela época, e havia um único conteúdo programático, e esse conteúdo era a Torá. Hoje nós estudamos matemática, física, química, geografia, português. Qual é a matéria que você mais gostava quando estudava? Alguns, como eu, também gostávamos muito de educação física. Educação física era fantástico para mim. Mas, como nem todos seremos professores de educação física, então a gente tem que aprender outras coisas também. Algumas, é bem verdade, até hoje eu não sei para que eu estudei. Mas, dizem os professores que é importante, né? A gente tem que aceitar e tem que se submeter. Eu tinha um pavor de matemática. Acho que é por isso que eu escolhi ser pastor. Mas, olha, eu tinha um pavor de matemática. E tinha uma professora, o nome dela era Dioclecina. Só o nome já coloca medo. Professora Dioclecina, ela colocava medo em qualquer um. Ela tinha um jeito todo estranho de dar aulas, e ela subia em cima da cadeira e ficava olhando os alunos por cima da cadeira para ver se todos estavam fazendo as tarefas que ela dava. E aí, de vez em quando, então, ela apontava para alguém, e esse alguém tinha que ir para o quadro, e lá, então, resolver os cálculos que ela ali colocava. As aulas de matemática, para mim, na 6ª série, que eram lecionadas pela professora Dioclecina, aconteciam sempre na segunda-feira. Então, quando o domingo passava do meio-dia, esse era o momento mais terrível da semana para mim. Porque terminava o meio-dia de domingo, eu sabia que logo ia chegar a segunda-feira e logo ia ter que me deparar com a professora Dioclecina. Se eu não gostava de matemática, então ela me fez trazer vários traumas para a minha vida sobre matemática. Mas eu sempre passei, nunca reprovei, graças a Deus consegui me manter bem. No entanto, naquela época, embora existissem alguns meios de se ensinar matemática, o conteúdo programático das escolas que existiam era todo baseado na Torá. E haviam diferentes tipos de graduações. Por exemplo, as crianças de 6 a 10 anos de idade, elas então frequentavam uma escola conhecida como Beit Sefer. Nesta escola, as crianças se formavam quando conseguiam decorar todo o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, com 10 anos de idade, todas as crianças que completavam o Beit Sefer sabiam o Pentateuco decoradinho. Quantos livros você tem decorado aí na sua mente, da Bíblia? Nenhum. O pastor Vinícius não está ensinando vocês direito? Nenhum livro decorado da Bíblia? Nem Judas? Eu também não sei nenhum livro decorado da Bíblia. Mas as crianças que concluíam o Beit Sefer sabiam todo o Pentateuco decoradinho. Caso contrário, elas não passavam para a próxima fase. Então, com 10 anos, os melhores dos melhores alunos passavam para a segunda fase, que era conhecida como Beit Talmud. E essa era uma época em que eles precisavam decorar todo o restante do Antigo Testamento. Então, com 14 anos,
os melhores dos melhores dos melhores se formavam tendo todo o Antigo Testamento decorado. Consegue imaginar isso? Terrível e espantoso, não? Decorar todo o Antigo Testamento. Haja memória para isso. Alguns não conseguiam, e eles então não se formavam no Beit Talmud, e paravam as suas atividades. E eles então passavam a trabalhar juntamente com seus pais. E eles então começavam a desenvolver o ofício de seus pais. Por exemplo, se você vivesse naquela época e o seu pai fosse marceneiro, se você não conseguisse completar o Beit Talmud, você iria então começar a trabalhar na marcenaria junto com seu pai e seria um marceneiro também. Se o seu pai fosse um padeiro e você não concluísse o Beit Talmud, você com certeza seria um padeiro também. E se seu pai fosse pescador, com certeza, se você não concluísse o Beit Talmud, você ia ser um pescador. Mas os melhores dos melhores dos melhores, aqueles que conseguiam decorar todo o Antigo Testamento ao final de seus 14 anos, estes passavam então para a próxima fase. E essa era o Beit Midrash. O Beit Midrash era uma espécie de faculdade ou uma espécie de ensino superior. No Beit Midrash, apenas os melhores dos melhores dos melhores conseguiam entrar. Só que não tinha vestibular. Na verdade, era um vestibular diferente. Um vestibular que era feito individualmente. Funcionava assim. As melhores crianças do Beit Sefer passavam para o Beit Talmud. Os melhores adolescentes do Beit Talmud passavam para o Beit Midrash. E essas, então, aquelas que criavam coragem, elas se dirigiam até um rabino, e elas, então, se ajoelhavam diante do rabino e diziam: mestre, posso ser seu discípulo? E então o mestre fazia várias perguntas para este adolescente. Entre estas perguntas, ele lhes pedia para reproduzir vários capítulos do Antigo Testamento, principalmente os capítulos do livro de Isaías. E se eles conseguissem reproduzir todos os capítulos, então o mestre lhes dizia assim: você está aprovado, agora venha e siga-me. Já ouviu essa frase antes? Pois é. Só que por que os rabinos faziam tantas perguntas para os aspirantes? Porque o discipulado naquela época era algo assim muito diferente do que nós conhecemos hoje. Para nós, a palavra discípulo, para nós ocidentais, a palavra discípulo não consegue ser plenamente entendida. Porque os meninos que eram aceitos pelos rabinos, eles tinham que se mudar para a casa do rabino. Então, aonde quer que o rabino fosse, eles iam. Então, se o rabino decidisse: bom, hoje eu não quero mais viver em Goiânia, hoje eu vou para Brasília, os discípulos do rabino iam junto para Brasília. Se num determinado momento o rabino dissesse: não quero mais Brasília, agora eu vou para Belém do Pará, eles tinham que todos ir para Belém do Pará. A vida do discípulo passava a ser orientada pela vida do mestre. E aonde o mestre ia, o discípulo ia também. É um pouco difícil de nós, ocidentais, compreendermos um pouquinho disso. Só que havia também um outro detalhe. Todo rabino tinha uma gema. A gema era o seu segredo especial. Seria mais ou menos como a sua tese doutoral. Uma tese que ele desenvolveu e que ele tinha que escolher a dedo a quem transferi-la, para que estas pessoas pudessem então disseminar os seus conhecimentos. Se o rabino percebia
que o discípulo, ou o aspirante ao discípulo, não tinha condições de reproduzir a sua gema, ele então dizia para o rapaz: meu amigo, você não serve para mim, vá aprender o ofício do seu pai. Nesse exato momento, lá em Israel, por volta do ano 29, 30 de nossa era, surgiu um rabino diferente. E esse rabino, nós o conhecemos por Jesus, ele atendia por esse nome. Só que esse rabino tinha um método completamente diferente de escolher os seus discípulos. Ele não fazia testes como os demais rabinos faziam. Ele não ficava avaliando porções do Antigo Testamento que fossem reproduzidas pelos discípulos ou pelos aspirantes a discípulos. Ele simplesmente saía pelas ruas observando as pessoas e procurando decifrar quais seriam aquelas que poderiam então se aliar a ele, para não simplesmente disseminar sua gema, mas acima de tudo, transferir a sua vida. E é interessante que Jesus está na praia e ele então se depara com dois homens, dois jovens, que estavam consertando redes, lavando as redes. E esses dois rapazes, eles estavam ajudando seu pai nesse processo de lavar redes e consertar redes e pescar também. O que indica que eles eram pescadores, e que eram pescadores porque estavam seguindo o ofício de seu pai, e se estavam seguindo o ofício de seu pai, é porque eles não haviam passado no Beit Talmud. Ou seja, eles não eram os melhores dos melhores dos melhores. Não eram. E Jesus então, passeando pela praia, observa aqueles dois rapazes, e Jesus diz assim: rapazes, venham e sigam-me. Eu me faço muitas perguntas, não sei se você se faz, mas você nunca se perguntou por que que a Bíblia diz que esses rapazes largaram tudo e foram correndo viver com Jesus? Nunca se perguntou? Que não é tão simples assim. Imagina, você tem a sua vida, aí de repente aparece um homem que você nunca viu, apenas ouviu falar dele, mas nunca viu, e esse homem diz assim: vem comigo. Aí você larga tudo e vai. Não é estranho? Sabe por quê, meus amigos, que eles largaram tudo e foram? Porque eles não tiveram a oportunidade de terminar o Beit Talmud. Nem sequer sonharam em iniciar o Beit Midrash. E de repente um rabino chega para eles e dá a senha: venham e sigam-me. Era a oportunidade de ouro deles. Era como se eles estivessem recebendo uma bolsa de estudos na Universidade de Harvard. Eles então largaram tudo e foram. Pronto. A gente não sabe capítulo nenhum da Bíblia decorado, não sabe livro nenhum da Bíblia decorado, e esse homem nos dá a oportunidade de sermos discípulos. Vamos aproveitar. É um concurso público, sem precisar fazer teste. Temos que entrar. Largaram tudo e foram. E Jesus então agora começa a transferir a sua vida para a vida deles. Por exemplo, lá no capítulo 2 do Evangelho de João, lá tem a história das bodas de Caná. Nas bodas de Caná, naquele casamento, a Bíblia fala que Jesus foi convidado e lá também estavam quem? Os discípulos. Porque onde Jesus ia, eles iam também. Se Jesus estivesse hoje aqui entre nós e você convidasse ele para comer uma pizza hoje à noite, você ia ter que pagar para 13. Porque aonde ele ia, os 12 iam também. Mas uma pizza integral. Tá? Sem queijo, sem nada. Posso estragar aqui. Eles foram porque tinham
o privilégio de receber a grande oportunidade de sua vida. Largaram tudo e foram. E o discipulado de Jesus foi tão intenso, mas tão intenso, que os reprovados mudaram a história. O discipulado de Jesus foi tão brilhante, mas tão brilhante, que esses discípulos começaram a perceber que aquilo que Jesus fazia, eles podiam fazer também. Agora, voltando ao barco, por que Pedro achou que poderia andar por sobre as águas? Por que você acha que ele imaginou isso? Pedro entendeu que podia andar por sobre as águas, porque o seu mestre estava andando por sobre as águas. O verdadeiro mestre consegue transferir na mente do discípulo o fato de que tudo que ele faz, ele pode fazer, só que pode fazer melhor ainda. Jesus conclui um de seus evangelhos dizendo que muitas outras coisas, na verdade, Marcos termina esse evangelho dizendo que muitas outras coisas poderiam ser ditas acerca de Jesus. E Jesus diz que aqueles que viriam depois dele fariam coisas maiores e superiores às dele. Mas é incrível como que Pedro, depois de receber a coragem de Jesus, ainda assim afundou. E Jesus então lhe perguntou: homem de pequena fé, por que duvidaste? E aqui, meus queridos irmãos, que eu quero fazer uma perguntinha só para você. Uma só. E eu queria que você refletisse muito sobre essa única pergunta. Nesse exato momento, você acha que tem condições de fazer coisas superiores às de Jesus? Você acha que é possível fazer isso? Você consegue imaginar-se fazendo coisas maiores que as que Jesus fez? Você acredita que a Bíblia é a verdade? Aceita a Bíblia como regra de fé? Vamos fazer um voto batismal agora aqui. Então, você acha que pode fazer as coisas que Jesus fez? Deixa eu só te lembrar uma coisa. Tem uma chuva que está para descer sobre o povo de Deus. Como é essa chuva? Como é o nome dessa chuva? Chuva Serode. Houve uma chuva que foi derramada sobre o povo de Deus no passado. Como era o nome dessa chuva? Chuva Temporã. Qual é mais forte? A Serôdia ou a Temporã? Serôdia. Deixa eu te contar só algumas coisas que foram feitas na época da chuva Temporã. Na época da chuva Temporã, um homem pregou e 3.000 aceitaram o apelo, vieram à frente e depois foram batizadas. Na época da chuva Temporã, alguns homens poderosos do Senhor estavam passando e a sua sombra ia curando as pessoas que estavam estiradas na calçada. Na chuva Temporã, alguns homens conseguiram até mesmo ressuscitar algumas pessoas, pelo poder que Deus estava lhes concedendo. Tem gente que diz assim: quando chegarmos no céu, eu quero conversar com Pedro, eu quero conversar com Paulo, eu quero conversar com Moisés, para perguntar a eles como que foi, né? Aquelas histórias todas. Não se engane, não se engane. Não somos nós quem vamos fazer fila para conversar com eles. São eles que vão fazer fila para conversar conosco. Vou repetir, acho que você não entendeu. Não somos nós quem vamos fazer fila para conversar com os que são conhecidos como os gigantes da fé. São eles que vão fazer fila para conversar conosco. Por quê? Que chuva estamos para receber? Que chuva eles receberam? Qual é a mais forte? Quem fará coisas maiores? Não são todos vocês, não. Está fraco aqui, né?
Você consegue entender isso? Nós faremos coisas maiores do que Pedro, nós faremos coisas maiores do que Paulo, nós faremos coisas maiores do que qualquer outro que já passou pela Bíblia. Porque a chuva que nos está prometida é muito mais plena de poder do que a chuva que foi recebida tempos atrás. Você consegue entender isso? Você não se alegra por isso? Eu me alegro. Imagina realizar algumas coisas fantásticas pelo poder do Senhor. Agora, por que o nome da mensagem de hoje é Qual é a sua gema? Porque a gema simboliza aquilo que foi transferido para você. Você pegou já a gema do Senhor Jesus? O Senhor Jesus já conseguiu discipular você o suficiente para você espalhar essa gema com todo o poder? A sua gema hoje, como é que está ela? Está aí fervilhando dentro de você, que você não consegue nem se conter? Ou está, quem sabe, mirradinha? O Senhor quer fazer coisas poderosas através de nós. E o Senhor vai fazer coisas poderosas através de nós. O Senhor, em determinado momento, vai derramar o seu Espírito sobre nós como nunca. E milagres serão realizados através da nossa vida. O Senhor se manifestará através de nós. Sabe, eu quero muito fazer parte dos 144 mil, daqueles que não passarão pela morte. E eu creio que é possível Jesus voltar na nossa geração. Você não crê nisso? Se você não crê, o que você faz aqui dentro? Eu creio que nós podemos ser, sim, a última geração dessa terra, a última a proclamar o maravilhoso Evangelho do Senhor. Mas nessa noite, eu preciso que você entenda que Jesus tem muita fé em mim e Jesus coloca muita fé em você. Ele poderia utilizar vários outros métodos para pregar o seu Evangelho e para concluir esta obra, mas Ele escolheu cada um de nós. Ele definiu entregar a sua gema para nós. Ele decidiu fazer isso. E agora está em nós reproduzir essa gema na vida de outros. E sabe como devemos fazer? Do mesmo jeitinho que Ele fez, discipulando alguém. O que é discipulado? Discipulado nada mais é do que transferir a sua vida na vida de alguém. Ou melhor, transferir a vida de Jesus na vida de alguém. Eu espero que você esteja realmente preparado para o encontro do Senhor, mas eu espero que logo, logo, maravilhas sejam realizadas através de nós, a chuva serôdia caia com todo o poder sobre nós, e essa terra conheça o amor do Senhor através de nós. Amém. Teus pés eu quero ir, dá-me teus desejos para sentir, dá-me teu coração, dá-me o que necessito para mostrar tua luz, dá-me
tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Deixa-me ver o que tu vês. Dá-me tua graça, teu poder. Dá-me teu coração. Deixa-me ver teu resplendor para ser mudado pelo amor. Dá-me teu coração. Dá-me o que necessito para mostrar tua luz. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim. Dá-me tua voz, teus dons e talentos. Quero viver pra te servir. Dá-me o caminho que devo seguir. Dá-me teus sonhos, teus anelos, teus pensamentos, teu sentir. Dá-me tua vida e vive em mim, Senhor. Dá-me teus olhos, quero ver. Dá-me teu coração, Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor acredita em nós e obrigado porque o Senhor tem fé em nós, tanto que nos escolheu para concluirmos a Tua obra aqui nesta terra. Ajuda-nos a todos os dias relembrarmos que a Tua gema está em nós, a gema da salvação, a gema do Teu poder e, acima de tudo, a unção do Teu Espírito está sobre nós. Que venhamos ser os Teus reprodutores aqui nesta terra, aqueles que espalham a Tua vida através da nossa própria vida. E que o maior evangelho a ser pregado por cada um de nós seja pregado não simplesmente por palavras, mas pelas nossas atitudes. Que tenhamos, Pai, intenção de discipular aqueles que estão ao nosso redor, transferindo a Tua vida através da nossa vida. Oramos pedindo a Tua bênção nessa nova semana que começa, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para todos. Amanhã 8 horas, e aproveite essa madrugada para digerir o que você escutou aqui hoje, porque somente uma noite pode nos curar de uma mensagem dessa, né? Você ficar pensando durante horas sobre o que você ouviu aqui. O pessoal do louvor, da equipe que vai fazer o louvor, a doxologia, fique agora aqui que vai ter a nossa reunião aqui, coisa rápida, certo? Boa semana, e lá fora então estaremos nos cumprimentando. Os amigos internautas, uma boa semana também.